E aí, pessoal, beleza? Eu ia dormir, mas eu decidi fazer esse vídeo aqui antes para você meditar um pouco na palavra de Deus. Tem muitas pessoas, né, que pensam como Judas e acabam se dando mal na vida. Então, eu queria trazer para vocês uma pequena mensagem nessa noite. Pense como Pedro e não pense como Judas, tá? Eu queria que você guardasse essa mensagem por toda a sua vida e que você pedisse ao Senhor sabedoria e discernimento para que você venha colocar todas as palavras que eu vou falar aqui na sua vida. Se você colocar em prática, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar e que você vai começar a enxergar, né, Jesus de uma forma diferente. Todo mundo sabe, e quem leu a Bíblia já viu que Judas ele entregou Jesus por 30 moedas. Judas ele vendeu a amizade que ele tinha com Jesus por 30 moedas. Judas vendeu, né, andar junto com o mestre. Judas vendeu a fidelidade que ele poderia ter demonstrado a Jesus por 30 moedas. Só que quando Judas vendeu, né, tudo que ele tinha de mais sagrado, de mais abençoado, né, por 30 moedas, depois ele se arrependeu. Ele ficou um cara tribulado. E o que Judas fez? A Bíblia diz que Judas se suicidou, se eu não me engano a Bíblia diz, mas alguns estudiosos dizem que Judas se suicidou, né? Alguns outros falam que ele foi levado para o deserto, atormentado por demônios. Pedro era seguidor de Jesus também. Pedro ceiava ali junto com Jesus. Pedro estava com Jesus. E Jesus na mesa, com todos os discípulos reunidos, o que Jesus falou? Você vai me negar por 3 vezes. Pedro estava vendo Jesus ali levando a chicotada depois que Jesus foi pego. E aí uma pessoa vira para ele e fala assim, esse cara aqui estava seguindo Jesus. E Pedro falou assim, eu? Eu seguindo Jesus? Claro que não, tá? Eu nem conheço. Depois veio outra pessoa e falou assim, Pedro, esse cara ali, eu já sei até o nome dele é Pedro, você estava seguindo Jesus sim, rapaz. E ele falava assim, não estava seguindo Jesus. E pela terceira vez, Pedro nega Jesus. Pela terceira vez, Pedro olha para o mestre e diz que não conhecia ele. Pela terceira vez, Pedro nega aquele que ele chamava de amigo, aquele que estava junto com ele, aquele que Pedro via curar, via libertar, que ensinou a palavra da liberdade, da salvação, ensinou a perdoar, ensinou o que estava ensinando o caminho do céu, o caminho da vida eterna. Pedro olha para Jesus e nega aquele que ele dizia que era amigo dele. Depois que Pedro nega Jesus, baixa um remorso muito grande no coração de Pedro. E nesse momento, Pedro começa a se arrepender de ter negado Jesus e ele lembrou de quando Jesus falou que ele ia negar. A diferença de Pedro e Judas é que Judas não acreditou no perdão do Pai. Judas, quando ele pecou, quando ele errou, ele se condenou. Ele se condenou. Se Judas tivesse chegado para Jesus e falado assim, Jesus, por favor, Jesus, me perdoa, eu errei. Por mais fraco que eu sou, por mais sujo que eu sou, por mais pecador que eu sou, eu errei. Talvez se Judas tivesse feito isso, Jesus tivesse perdoado ele. Talvez se ele tivesse se arrependido, o Senhor Jesus tivesse ali perdoado para ele assim, Judas, você vai estar comigo no reino do céu, Judas. Eu nunca vi na Bíblia Jesus negar perdão para ninguém que se humilhasse, para ninguém que se arrependesse. Só que Judas, ele próprio se condenou, ele próprio se matou. Ele nem quis ouvir o que Jesus tinha para falar com ele, de um remorso tão grande que tinha na vida dele, depois desse ato que ele cometeu. E já Pedro, apesar do erro de Pedro, apesar da falha de Pedro, Pedro olhou para Jesus e pediu perdão para Jesus depois. Se você ler mais à frente, você vai ver que Pedro tem um encontro com Jesus e nesse encontro Pedro, ele pede perdão ao Senhor. Então, irmãos, eu quero que deixar aqui bem assim explícito para vocês que Jesus, ele perdoa os seus pecados se você arrepender e se você usar sabedoria.
Tem muita gente aí que desvia da palavra de Deus, desvia da igreja, porque acha que o pecado dele não tem perdão, porque acha que a queda dele não tem perdão, porque acha que a falha dele não tem perdão. E na verdade Jesus está aí, ó, está com os braços abertos esperando você pedir perdão, se arrepender dos seus pecados e voltar de novo, né? Então, essa palavra aqui hoje para você, pense como Pedro e não pense como Judas, porque Judas ele pensou errado, Judas ele não pensou direito e Pedro pensou. Pedro arrependeu e voltou atrás e recebeu perdão e provavelmente Pedro foi salvo, né, na glória do Senhor. Então, amigo, nesse dia, nessa noite, não pense como Pedro, pense como Pedro, não pense como Judas. Vou deixando essa mensagem por aqui. Deixa o dedo no like, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Falou, pessoal!